Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, vamos iniciar a nossa semana de devocionais, buscando a Deus juntos, falando sobre o outro Consolador, com base no texto do Evangelho de João, capítulo 14, e com muita alegria, irmãos. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Se você está aqui conectado, pôde acessar este canal da igreja no YouTube, é sinal de que o Senhor tem derramado as bênçãos dele, a graça dele sobre a sua vida, apesar e a despeito de todas as dificuldades do momento, de todos os dramas que a nossa sociedade tem vivido, o Senhor é bom. Então vamos celebrar a presença dele conosco, um cântico que fala que há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Salve ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor. Rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Por tua presença aqui, o que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque a presença do Senhor, através da ação do Teu Espírito, a presença do nosso Redentor em nós, é o que renova os nossos corações. E nós queremos nesta noite dar toda a honra, toda a glória ao Teu nome, ó Pai, porque notícias ruins nos cercam, porque o cenário político, econômico não nos agrada, mas, ó Deus, a Tua presença faz toda a diferença. Ó Deus, muito obrigado pela paz, pela graça do Senhor, pela condução do Senhor, ó Deus. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, que a condução do Teu Espírito fique evidente, falando-nos ao coração, nos ensinando, ó Deus, fortalecendo a nossa fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Queridos, eu convido os irmãos a abrirem no mesmo texto que estudamos na última devocional, semana passada, João, capítulo 14, o versículo 16 ao versículo 18. O texto que mostra Cristo como nosso Consolador primeiro, por excelência, e também fala do outro Consolador. João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. O texto nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Queridos irmãos, nós, no último estudo, falamos sobre o consolo, algo tão necessário em tempos difíceis como os nossos. Falamos sobre o conforto que tanto precisamos para atravessar o vale da sombra da morte. Nós analisamos esse texto de João 14 e vimos, como já falei há pouco, que Cristo é o nosso Consolador por excelência. Agora, Cristo, como sabemos, após ressuscitar dentre os mortos, ele que vivo está, ele retornou aos céus. E a pergunta que fica, como é que o consolo de Cristo, que é o nosso Consolador por excelência, nos alcança ainda hoje? Como é que isso se efetiva na prática, na minha vida, na sua vida? Quando Cristo partiu para o céu, irmãos, ele anunciou o envio de outro Paráclito. Vocês acompanharam agora a leitura do texto. Jesus, um pouco antes da sua partida, ele disse: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Consolador, a palavra Paráclito no grego original. Estava se referindo ao Espírito Santo, que dá, portanto, prosseguimento ao ministério de Cristo, que assume a função do Messias no coração de cada crente. Como eu disse, nós traçamos um breve perfil do papel consolador do ministério de Cristo na última devocional, mas nós precisamos nos voltar agora para o que o título Paráclito aponta. Esse termo Paráclito tinha um uso rico e variado no mundo antigo. Significa alguém chamado para o lado de. Guarde isso. Alguém chamado para ao lado ou para o lado de. Antigamente, um paráclito era alguém convocado para prestar ajuda, por exemplo, num tribunal de justiça. Aliás, irmãos, esse é o mesmo sentido, o sentido central da palavra em 1 João 2,1, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, advogado paráclito, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vejam então que Jesus foi chamado de Paráclito. O Paráclito é, portanto, um advogado que nos representa perante o tribunal de Deus. A tremenda verdade ensinada no Novo Testamento é que quando comparecermos no tribunal de Deus, quem nos representará, irmãos, quem arguirá em nosso favor, quem nos defenderá, será nada mais, nada menos do que Cristo, o Senhor Jesus, o nosso advogado, o nosso Paráclito. Pense nisso. Estamos indo ao tribunal para sermos julgados. Pesa contra nós a acusação real, procedente da nossa pecaminosidade. Mas indo ao tribunal podemos nos lembrar de quem está lá e se colocará ao nosso lado, agindo como nosso Paráclito. Estamos seguros de que o nosso advogado ali estará. O Paráclito, nosso advogado de defesa, Cristo, ali estará. Talvez você esteja até pensando, o título dado ao estudo de hoje é o outro Consolador, falando do Espírito Santo. Então, talvez você esteja aí encafifado, porque nós estamos falando tanto de Cristo ao falarmos do outro Consolador, não é? Ao falarmos do Espírito Santo. É que o ministério do Espírito Santo, irmãos, é o ministério do holofote.
de jogar luz no ministério de Cristo. A Bíblia mostra que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Portanto, quando vamos abordar o Espírito Santo como nosso consolador, nós não podemos obscurecer a ação de Cristo como o primeiro, o consolador por excelência. O Espírito é o outro consolador, da mesma essência, sendo o mesmo Deus. É a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas o Espírito é chamado pelo próprio Cristo de o outro consolador. Agora, não é por isso que o papel do Espírito Santo seja um papel secundário, longe disso. E eu gostaria então, no decorrer agora do nosso estudo, de abordar isso com os irmãos. Porque a Bíblia também fala do Espírito Santo como nosso consolador e mostra claramente esse papel do Espírito de Deus. O Espírito Santo é o nosso outro paráclito, o nosso outro advogado sagrado. E nessa função de paráclito, irmãos, o Espírito realiza mais de uma tarefa. Nós podemos falar do Espírito Santo como sendo multitarefas. O Espírito Santo é colocado, por exemplo, em Atos 9:31, como sendo aquele que consola e fortalece as igrejas. O Espírito Santo também, podemos falar dele como sendo aquele que distribui, como lhe apraz, dons capacitadores para o povo de Deus, dons espirituais, dons do Espírito Santo. Mas hoje eu quero abordar a tarefa consoladora deste multitarefas que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Primeiramente, irmãos, as Escrituras mostram que o Espírito Santo é o nosso auxílio em oração. Todos nós estamos mobilizados nesses dias difíceis na oração. Várias iniciativas de oração coletiva, ainda que online, ainda que via redes sociais, né, por causa da pandemia, mas orações coletivas, orações particulares, muito bem. O Espírito Santo é o nosso auxílio, nosso auxiliar em oração. Em outras palavras, irmãos, o Espírito nos auxilia a nos dirigirmos ao Pai. É o Espírito que nos ajuda a orar, senão nós não oraríamos de verdade, nós não sabemos orar como convém. Não é isso que diz Romanos 8, 26 e 27? Que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós precisamos concordar, irmãos, que as nossas orações são imperfeitas. Eu não sei orar, você também não sabe orar. As nossas orações são imaturas. As nossas orações são insuficientes. Muitas vezes até as nossas orações são inconvenientes. O Espírito de Deus é quem nos guia em nossas orações. É o que está nos dizendo a Escritura Sagrada, fazendo-nos orar corretamente ao nosso Deus e Pai. Ele é o nosso ajudador, é um verdadeiro porta-voz. Assim como nós desfrutamos de dois advogados que operam junto ao Pai, assim também possuímos dois intercessores junto ao Pai, Cristo e o Espírito. Como afirmou Abraham Kuyper, Cristo intercede por nós no céu e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso santo cabeça, estando ausente de nós, intercede fora de nós. O Espírito Santo, nosso consolador, intercede em nosso próprio coração quando ele o santifica como seu templo. Então, irmãos, o Espírito ora conosco, o Espírito ora por nós. O Espírito Santo ajuda-nos a orar devidamente. E orar devidamente, como convém, é o quê? É orar segundo a vontade de Deus, não é? Colocando os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus para nós. Isso só é possível, irmãos, pelo Espírito de Deus agindo em nós. Toda oração genuína, verdadeira, é feita sob a orientação e direção do Espírito. É só lembrarmos de Efésios 6:18. Ali o apóstolo Paulo fala das peças da armadura de Deus,
da qual o cristão deve se revestir, você deve se lembrar, e o texto ali termina dizendo que todos nós devemos orar em todo tempo no Espírito. Nós vemos isso também na carta de Judas, no verso 20, que diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Portanto, o Espírito é o nosso auxílio em oração. Todas as vezes que buscamos a Deus, todas as vezes que fechamos os olhos, dobramos os joelhos e falamos com o nosso Senhor, nós devemos lembrar disso. O Espírito é que nos ajuda a orar como convém, ele intercede por nós. Além disso, irmãos, o Espírito Santo é o nosso guia nos caminhos da vida. É ele quem guia os cristãos. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O cristão que anda no Espírito tem rumos certos, definidos, mediante a ação do Espírito de Deus. Os filhos de Deus não se encontram, então, ao léu da sorte. Os filhos de Deus percorrem o caminho correto, indicado e orientado pelo Espírito, não os caminhos de um destino impessoal. Os filhos de Deus não se orientam por mapas astrais, esotéricos, por superstições tão comuns, não é? Infelizmente, em tanta gente. Não, viver no Espírito é estar sob a direção sábia do Senhor, que orienta toda a caminhada cristã. E o Espírito faz isso através da palavra de Deus e nos despertando para ela. Há muitos exemplos bíblicos que embasam o que eu estou dizendo. Nós podemos ver que na evangelização e batismo do eunuco, Atos capítulo 8, foi o Espírito quem conduziu Filipe. Está ali colocado, demonstrado muito claramente. O Espírito orientou o apóstolo Pedro quando da visita dos homens enviados por Cornélio, Atos capítulo 10. O impedimento de Paulo e de Barnabé de prosseguir viagem veio do Espírito Santo. Foi oriundo do Espírito, Atos 16. Então, até impedindo, mostrando que não é para ir, isso é função do Espírito. É o Espírito conduzindo, irmãos. É o Espírito orientando, guiando os servos de Deus. Portanto, em oração, nós devemos sempre buscar a direção do Espírito para as nossas decisões. Mas nós devemos estar preparados para acatarmos as orientações do Espírito Santo. Devemos lembrar que o Espírito nunca vai nos levar por caminhos, por rotas que estão em desacordo com o conteúdo das Escrituras Sagradas, não é? É pela Bíblia que o Espírito Santo orienta a nossa vida cristã, a nossa vida em todas as áreas. Daí a importância de constantemente rogarmos a direção do Espírito para interpretar, assimilar e aplicar a palavra de Deus às mais diversas necessidades do nosso dia a dia. Cientes desse tipo de consolação do Espírito, compete a nós abrirmos mão da nossa vontade e nos derramarmos diante do Senhor em função do comando sábio, do comando seguro da ação do Espírito. Ele nos guia, ele dirige todos os nossos passos. Além disso, irmãos, a Bíblia mostra também, que o Espírito Santo habita eternamente nos crentes. Quando é que o Espírito Santo abandona o crente? Quando é que alguém é privado, alguém que já pertence a Cristo, um servo, um salvo em Cristo, é privado da morada do Espírito Santo? Quando alguém peca, o Espírito se ausenta dele? A resposta é um sonoro não. O Espírito habita para sempre na vida do cristão. Usando até a linguagem do apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade que precisa haver confissão quando pecamos. É verdade que precisa haver um realinhamento, né, com Deus, com a sua vontade, com a sua palavra, para de novo andarmos em santidade. Mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso porque, irmãos, na conversão, o nome do cristão é escrito no livro da vida com grandes letras, né?
e letras impossíveis de serem apagadas. Em todo tempo, lugar e circunstância da vida, a presença do Espírito Santo será sentida pelo cristão para sempre, como o Senhor Jesus prometeu. Equivocadamente, alguns ensinam que o Espírito Santo deixará o cristão em algumas situações, tentando assim ameaçar o crente que muitas vezes se sente inseguro, amedrontado diante das circunstâncias, né? Então alguns dizem que ao cometer o pecado da descrença, da incredulidade, da ansiedade e outros tantos, ao viver, portanto, um momento de fraqueza, ao duvidar dos planos de Deus, o Espírito se ausentaria do crente. No entanto, irmãos, a Bíblia afirma exatamente o contrário. Afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo habita no coração de todos os que são verdadeiramente cristãos. Nós fomos feitos morada de Deus, habitação de Deus através do seu Espírito. Por isso que a Bíblia nos chama de templos. Somos templos do Espírito Santo. É nesse sentido, irmãos, que nós devemos entender o nome que foi aplicado a Cristo, ainda antes do seu nascimento. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E é nesse sentido que nós temos que compreender a promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é através do seu Espírito que isso se torna realidade, não é? E nós somos o alvo destas bênçãos pela graça do Senhor. Por meio de sua habitação, o Espírito age como sendo o outro consolador. E eu quero concluir, irmãos, o nosso estudo hoje, lhe perguntando, à luz disso tudo que falamos hoje, à luz da ação do Espírito, como é que nós devemos agir num dos períodos mais difíceis que o nosso país vive, que o nosso mundo experimenta? Bom, nós temos que entender que o Espírito Santo é muito mais que um atendente de emergência no pronto-socorro do céu. O Espírito Santo não pode ser só lembrado quando nós queremos levar o conforto para alguém que está com o coração entristecido e nos lembramos, né? E sai da nossa boca, ou nós digitamos muito rapidamente, né? Que o Espírito do Senhor, o Espírito Consolador possa agir, né? Que o conforto do Espírito, isso é verdade. E eu não tenho dúvida que é sincero da nossa parte, mas repito, o Espírito Santo é muito mais do que um paramédico espiritual que atende às ocorrências em situações de tragédia. Muito mais. Sem a ação contínua do Espírito Santo, nós cristãos não teríamos fé em Cristo, irmãos. Sem a ação do Espírito, nós cristãos não entenderíamos as Escrituras. Sem a ação do Espírito, nós que cremos não teríamos desejos santos e nem andaríamos no caminho da verdade. Tem faltado a você a noção abençoadora do conforto do Espírito Santo sobre a sua vida? Falta no seu dia a dia a convicção de que Deus, pelo seu Espírito, está guiando os seus passos? Você tem sido encorajado e se sentido mais e mais animado na sua vida de oração, mesmo cercado de notícias ruins, sabendo que o Espírito te ajuda a orar devidamente, reconhecendo a sua assistência, a sua intercessão na oração? Que seja assim, que o Deus de toda consolação, através do seu Espírito Santo, o outro Consolador, te fortaleça, te guie, te encoraje em todo tempo. Creiamos nisso, firmemos os nossos passos com base na palavra do Senhor. Que assim seja, para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos, a partir de agora, entrar em oração. Nós estamos buscando a Deus, a Betel está em oração. Então agora, se for o seu momento, e também se não for, busque a Deus, separe alguns momentos para buscarmos a Deus e intercedermos